Arroba salve! Depois de muito tempo esse canal está pegando poeira aqui no YouTube, resolvi postar algum vídeo sobre programação. Nem parece que eu só posto isso desde o ano passado, mas eu não sabia o que postar como primeiro vídeo desse ano. Sendo assim, resolvi criar algum jogo para comemorar a minha volta do YouTube, mas nem parece que vai ser só meu pai e alguns amigos que vai ver esse vídeo. Só que tem um pequeno detalhe, eu não sei fazer jogo nenhum. Tipo, eu sei o básico da Godot, já mexi nela antes, mas nunca parei para realmente fazer um jogo do começo até o fim, sem desistir do meio do caminho, ou sei lá, criar outro projeto de forma aleatória. Então eu tive a brilhante ideia de pegar um tutorial no YouTube sobre a Godot e transformar isso em um conteúdo. E para piorar, em vez de usar GDScript igual uma pessoa normal, eu resolvi escolher fazer tudo em C#, e aparentemente eu gosto de sofrer. Então, para quem não me conhece, meu nome é Duck e um dia eu vou ser um programador. Nesse vídeo você vai acompanhar eu tentando fazer um jogo aqui sem explodir o meu computador, minha sanidade e provavelmente o projeto inteiro. Se você não mora em uma caverna, provavelmente já ouviu falar da Godot. Ela é basicamente uma engine de criação de jogos. E se você não tem a mínima ideia de o que é uma engine, desiste dos seus sonhos e brincadeira. Basicamente, uma engine é uma ferramenta que facilita muito na hora de desenvolver um jogo. Em vez de você criar um sistema de física, renderização, colisão e essas coisas de nerd, a engine já te entrega boa parte disso pronto. Existem várias engines famosas por aí, tipo a Unity, Unreal. Só que a Godot tem um ponto que eu acho muito interessante. Ela é open source, ou seja, o código dela é aberto para qualquer pessoa ver como que uma engine funciona por dentro. Inclusive, se você quiser, pode até contribuir no projeto e ajudar a melhorar a engine. E a melhor parte, você não precisa vender um rim para usar ela. Tudo que você fizer nela é totalmente seu. Não precisa pagar nenhum royalties. Não sei se a pronúncia está correta, mas é isso. E para fazer esse projeto aqui, eu resolvi seguir um mini curso do Clércio, que sinceramente é o tipo professor Guanabara da Godot. Então, caso esse vídeo fique minimamente bom, metade do mérito é dele. Caso de tudo dê errado, aí provavelmente é culpa minha mesmo. O projeto que o curso do Clércio irá nos ensinar é o Dog Eat Creep, que é um jogo onde você precisa sobreviver desviando dos inimigos, igual um condenado tentando atravessar a avenida da Afonso Pena durante o horário de pico. Isso foi muito específico. Moleque, eu tô parecendo, mano, Brown, olha aí. Você tá parecendo Zé Pedinho. Como todo projeto tem um início, entrei na Godot e comecei a mexer nas configurações importantes para o game, tipo o tamanho da janela, importar o sprite, organizar as pastas e etc. Depois disso eu criei o primeiro nome chamado main, e agora vem um momento nerd de programador. E para quem nunca mexeu com a engine, a Godot funciona praticamente todo baseado em sistema de nós. Basicamente cada elemento do jogo é um nó com uma função específica. Por exemplo, o personagem pode ser um character body 2D, a câmera pode ser um câmera 2D, os sprites fica com um sprite 2D ou se tiver sistema de animações com animate sprite 2D. E a colisão normalmente é um collision shape 2D. Então você vai montando a cena como se fosse uma árvore, onde o nó principal organiza tudo o resto. Nesse caso, o main ficou sendo a cena principal do jogo, onde fica o player, mapa, câmeras e todas as outras coisas. Mas enfim, depois de apanhar um pouco da interface, chegou a hora de criar a parte mais importante, player. E como o tutorial original estava usando o GDScript, e obviamente decidi complicar minha própria vida fazendo tudo em C#, que aparentemente eu tenho alergia a escolhas fáceis. Então eu comecei a criar o script de movimentação do player. Para movimentação eu usei o input getInVector e transformando tudo em um vetor. Depois disso eu comecei a mexer nas animações. Ele anda para o lado, animação de andar. Se andar para cima, animação para cima. Para baixo, animação para baixo. E se o jogador não faz nada, o personagem entra no modo idle. E para não precisar desenhar animações para os dois lados, eu só inverti o sprite usando Flip H. Ou seja, preguiça, mas a preguiça inteligente. E por último, eu limitei o play para ele não sair da tela usando o clamp. Depois de fazer o player andar sem atravessar a dimensão e espaço-tempo, chegou a hora de adicionar os inimigos do jogo. E sinceramente essa parte foi uma das partes mais legais até agora, porque finalmente começou a aparecer um jogo de verdade, e não só um boneco correndo de forma aleatória em uma tela vazia. Para criar os inimigos eu fiz uma cena separada chamada Bug, e para deixar os inimigos menos repetitivos, o jogo escolhe as animações de forma aleatória sempre que um bug aparecer, então cada inimigo nasce de forma diferente.
instantaneamente, o que deixa o jogo mais dinâmico e também me faz parecer um programador muito mais inteligente do que eu realmente sou. Outra coisa importante, os bugs se destroem automaticamente quando sai da tela usando o Key Free, porque se eu não fizer isso, o jogo começa a acumular o inimigo de forma infinitamente. Aí deixa de ser um jogo para virar um teste de estresse de um PC danado. Depois disso, eu comecei a organizar melhor a lógica do jogo e criando um script para main, onde que vai ficar o spawn dos bugs, pontuação, timers e posição inicial do player. Inclusive, eu usei um marker 2D para definir exatamente onde o play nasce. E colocar a posição na mão tipo 482, no X e no Y 173 é coisa de gente que já perdeu completamente a fé da própria existência. Também comecei a usar o timer para controlar quando o bug vai aparecer, quando a pontuação vai ser aumentada e quando o jogo realmente vai começar. Finalmente chegou um momento mágico, o primeiro spawn do inimigo, ou seja, cada bug vem numa trajetória diferente. Na teoria isso deixa o jogo mais imprevisível, na prática isso significa boa sorte. Depois de fazer o jogo finalmente funcionar sem explodir instantaneamente, chegou a hora de adicionar uma coisa muito importante, a interface. Porque até agora o jogo estava parecendo um experimento científico abandonado. Então eu comecei criando a HUD do jogo. E para quem não sabe, HUD é basicamente tudo que aparece na tela para o jogador. Pontuação, mensagem, botão e etc. Ou seja, a maquiagem que faz o jogo parecer minimamente profissional. Então eu criei algumas coisas básicas, o texto da pontuação, mensagem de jogo e botões de iniciar. Inclusive eu gostei bastante do formato que a Godot trabalha com o UI, porque ele usa o sistema de controls e canvas slay e vários nós separados para organizar tudo. E como que eu já estava entrando no modo programador minimamente organizado, eu criei um script separado só para HUD, o que honestamente foi uma decisão muito melhor do que jogar tudo dentro de uma main igual o criminoso de guerra. Foi nesse script que eu comecei a controlar a mensagem na tela, pontuação e botão de start. Inclusive eu achei muito legal o signal para comunicação entre partes do jogo, porque ele faz o botão mandar um "Ei meu patrão, o jogador clicou aqui" e o resto do jogo reage a isso. Também adicionei um time para as mensagens aparecerem automaticamente, porque deixar a mensagem Game Over eternamente na tela passa uma energia meio triste. E falando em Game Over, foi nessa parte que eu coloquei a lógica para mostrar a mensagem final depois de exibir o botão para reiniciar o jogo. Eu também mexi no visual do botão, então eu coloquei borda arredondada, cor roxa e uns espaçamentos para deixar tudo mais bonito, ou pelo menos feio. E aí finalmente chegou um dos momentos mais satisfatórios do projeto, ter a pontuação aumentando enquanto os bugs aparecem na tela, porque nesse momento o jogo deixou oficialmente um boneco correndo de forma aleatória para virar um boneco correndo aleatoriamente com um sistema de pontos, e isso já é uma evolução. E vou resumir com duas palavras: parabéns! Depois de toda a luta contra movimentações, bugs, timers e minha própria sanidade, chegou a última parte do projeto, fazer o jogo ficar minimamente bonito e um protótipo feito às 3 da manhã. Então eu coloquei música de fundo, efeito sonoro de Game Over, e sinceramente foi nessa parte que eu comecei a perceber o quão pequenos detalhes faz diferença, porque até então o jogo funcionava, mas agora ele começou a ter o feeling de jogo. E como aparentemente eu ainda não estava satisfeito em sofrer, eu decidi mexer com shader. Sim, shader. Aquelas palavras que faz qualquer programador iniciante abrir o YouTube e pesquisar shader explicando para humanos normais. Mas surpreendente, não foi tão assustador quanto que eu imaginava. Afinal, estamos vendo o curso do Clécio, não é mesmo? Basicamente, eu criei um shader simples para dar um efeito de rolagem na textura. Então, alguns elementos da tela ficam se movimentando automaticamente. E sendo sincero, isso deixou o jogo muito mais interessante, mais bonito, com pouquíssimo código. Caraca, isso aqui realmente parece um jogo agora. Porque antes era só um boneco fugindo de um PNG assassino. Mas agora tinha HUD, pontuação, efeito visual, música, som, animação e até a tela de Game Over. Ou seja, eu oficialmente criei alguma coisa jogável. E sendo sincero, para alguém que passava metade do tempo brigando com um erro de compilação, isso já é uma vitória gigantesca. E assim terminou minha tentativa de aprender Godot, sem destruir completamente
completamente a minha sanidade mental. O resultado ficou perfeito? Definitivamente não, mas ficou funcional. E na programação, se funcionar, só significa que 90% da batalha foi vencida. E claro, antes de terminar o vídeo, eu preciso deixar os créditos pro cara que carregou esse projeto inteiro nas costas, Laço Espindola. Então muito obrigado mesmo pelo conteúdo, porque ajudou muito nesse projeto. Inclusive eu vou deixar a playlist do tutorial dele na descrição. E também o meu código fonte, caso vocês queiram ver o projeto inteiro no GitHub. Mas é isso. Obrigado para quem assistiu até aqui. E talvez esse canal finalmente volte à vida, ou talvez não. Mas agora pelo menos ele não está mais pegando poeira. Então é isso. É um tchau, seu programador Pato. Fui.